Agora a opinião no Jornal da Manhã da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Para você, para todo mundo aí no estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Ô Vera, e por falar em terça-feira, o Senado pode votar hoje um projeto de lei que estabelece uma espécie de vale-tudo com o fundo partidário. A grande questão é, será que isso vai passar e quais os principais retrocessos que essa matéria estabelece, hein, Vera? Thiago, ela teria passado já na semana passada, porque a ideia era conduzir todo o processo abaixo do radar da imprensa e da sociedade até que fosse um fato consumado, aprovado nas duas casas. Então, a proposta ela foi chamada para o plenário em regime de urgência na Câmara no último dia 3, graças a uma manobra que suprimiu as votações nas comissões. Então, ela não foi votada na CCJ, nem na Comissão de Trabalho e Administração Pública, duas comissões em que ela teria de ter tramitado. Os pareceres dessas comissões foram dados já em plenário pelo relator Wilson Santiago, da Paraíba, e aí ela foi a toque de caixa naquele dia, em primeira votação, teve a conclusão da votação na sessão seguinte, no dia 4 de setembro, passou ali meio despercebido, não teve uma grande gritaria da imprensa, até que chegou no Senado e ia ser votada a toque de caixa na semana passada, pelo presidente Davi Alcolumbre, que também jogou a medida diretamente para o plenário, sem tramitar nas comissões do Senado. Ela é uma espécie de assassinato no Expresso do Oriente da transparência com o fundo partidário. Cada um foi dando uma facada e o assassino é um assassino coletivo. É uma proposta de autoria de vários partidos, deputados de vários partidos, portanto é uma obra do chamado Centrão, porque tem de autores PSD, PP, MDB e Solidariedade, foi relatada pelo MDB na Câmara e agora o relator no Senado é um senador do PDT do Maranhão, portanto também à esquerda aí no bolo desse projeto, que é um imenso retrocesso. A gente precisa fazer aqui uma distinção, porque tem muita confusão na análise disso. Esse não é o projeto que aumenta o fundo eleitoral, aquele criado para financiar as eleições, para algo como 3,7 bilhões de reais. Isso é uma discussão do orçamento. Isso é o valor que está no orçamento para 2020 para o fundo eleitoral, aquele que substituiu as doações privadas de campanha. Esse projeto muda a destinação e muda a prestação de contas do outro fundo, o fundo partidário, aquele que já existe e que financia os partidos. Então, ele tem de ser aprovado até 3 de outubro desse ano para que vigore para o ano que vem. E a Transparência Partidária, uma ONG que observa e que acompanha esse tipo de assunto, listou nada menos que 19 retrocessos trazidos por esse projeto. Ele é uma excrescência de ponta a ponta, ele permite que cada partido preste contas num formato diferente, acaba com um sistema unificado da Justiça Eleitoral de prestação de contas, que justamente permite que você faça uma comparação entre as prestações de contas dos partidos e detecte erros mais facilmente. Ele diz que multas por irregularidades eleitorais só podem ser aplicadas se ficar comprovado que houve dolo do partido ou do candidato, ou seja, de novo, subjetividade. Então, você praticamente anistia de multa os partidos e os candidatos, permite que as multas anteriores, aplicadas com a regra anterior, que ainda não tenham transitado em julgado, sejam revistas, sejam anistiadas, permite pagamento de advogados, inclusive para crimes de corrupção, com dinheiro do fundo partidário, permite o uso de passagens aéreas para correligionários, para pessoas que não são candidatas e não são nem filiadas aos partidos, com recursos desse fundo. Enfim, é um absurdo, um retrocesso imenso, que se for aprovado dessa maneira, significará um carimbo de idiotas na testa de todos nós, da sociedade. Então é algo que deve unir todo mundo, eleitores aí de diferentes matizes políticas, da esquerda à direita, todos aqueles que têm apreço à transparência e ao combate à corrupção, contra. O relator já sentiu que está havendo um movimento da sociedade. Ele hoje, em entrevista da Folha de São Paulo, uma entrevista ridícula, ele diz que, apesar de ter apresentado o relatório conforme veio do Senado, o projeto, ele ainda não tem
uma posição formada, não tem uma opinião formada a respeito do projeto do qual ele é relator e que vai à pauta hoje, nesta terça-feira. Ele diz que está aberto a sugestões. Então, este é um caso em que é absolutamente lícita toda a pressão da sociedade, mandar e-mails para o gabinete, entupir o gabinete desse relator de e-mails, de telefonemas. Tem uma reunião agora de manhã do grupo que se diz independente do Senado, que vai firmar uma posição provavelmente contrária a esse projeto. Outros senadores têm se manifestado. A presidente da CCJ, Simone Tebet, protestou pelo fato do presidente Davi Alcolumbre mandar o projeto direto ao plenário, sem de novo passar pela CCJ. Então, a pressão sobre esses deputados, senadores, e também sobre os senadores do chamado Centrão, mais o PT, mais uma parcela ali do PSL, porque, lembrando, na Câmara só foi possível votar a toque de caixa porque houve um acordo de líderes, consignado inclusive pelo PSL, que assinou a urgência para o projeto ao plenário e depois liberou os seus deputados. Tirou a mão ali e uma parte da bancada votou de um jeito, uma parte de outra, como, aliás, tem se tornado a praxe desse partido na Câmara. Então, é uma obra conjunta de vários partidos, da esquerda à direita. Dessa vez não dá para carimbar num só, e a sociedade tem de ficar, assim, atenta.